bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de tag da Iniciativa HQ. O Central HQs foi indicado pelo Pipoca e Nanquim, ali estavam Bruno Zago e Daniel Lopes, sobre a tag Um Autor e Três Obras. Eu fiquei pensando que autor que eu poderia indicar pra galera, mas que fugisse daquela coisa de Alan Moore, Frank Miller, Garth Ennis, Neil Gaiman. Então eu pensei, eu vou indicar um autor que não é conhecido do grande público, mas é muito conhecido por os aficionados por HQs, que foge da linha Marvel e DC, mas é um cara muito foda, ele é revolucionário no que ele faz. Eu estou falando de Alejandro Jodorowsky, um chileno multifuncional. O cara é poeta, escreve livros, é cineasta, autor de quadrinhos, faz peças teatrais, é psicólogo. O cara tem 86 anos atualmente e é um cara muito cultuado. Inclusive o John Lennon, dos Beatles, era fanzaço dele, ajudou até ele a divulgar alguns filmes menores que ele tinha produzido. E o Jodorowsky, ele tinha a ideia de fazer um filme, uma ficção científica estrondosa, que ia abalar literalmente os cinemas. Ele tem o cinema ou os quadrinhos como algo transcendental, onde pode fazer com que as pessoas reavaliem a própria vida, tenham suas mentes abertas. Ele, nesse projeto Duna, que acabou não saindo do papel, inclusive seria até antes de Star Wars, foi uma coisa muito foda. Se vocês procurarem na internet, escrever Duna, Jodorowsky, eu até acho que vou deixar aqui no link da descrição, para vocês verem o design do projeto dele, que teve participação. Olha, galera, ia participar o Salvador Dalí, trilha sonora do Pink Floyd, e toda essa galera tinha concordado com ele, Moebius. Então tem o design dos projetos ali. Meu, era um negócio que devia ser fenomenal, mas chegou na hora, os estúdios meio que recuaram e falaram: não, cara, isso aí vai ser muito caro, você não é um cineasta conhecido do grande público, você é cultuado aí mais no cinema underground, né? Então a gente não vai arriscar e não tiraram do papel. E olha que tinha uma galera que realmente amava o cinema e não simplesmente queria ver faturamento de grana. A gente entende o lado também, né, financeiro dos estúdios, até porque eles não querem ter prejuízos e tal, mas as produtoras falaram: não, cara, os grandes estúdios falaram: você é um cineasta megalomaníaco que quer fazer algo que talvez não dê lucro nenhum e a gente vai ter um prejuízo imenso. Mas a ideia do cara era uma ideia muito foda. Você vê só pelos designs do projeto, tudo que ele estava escrevendo. Ele alugaram um castelo para ele não ser incomodado, para ele escrever lá na França. Ele é chileno, mas ele viveu boa parte dele na Europa. Então, tendo dado essa sinopse biográfica aí do nosso querido Alejandro Jodorowsky, eu vou começar a indicar as obras dele. A primeira obra que eu vou indicar é Incal, uma produção do Jodorowsky junto com Moebius, considerada uma das melhores obras de ficção científicas em quadrinhos. Aqui no Brasil ela saiu pela editora Devir em 3 volumes. Também foi lançado um álbum, um volume único, né, de Incal Integral. Eu já fiz bem lá no início do canal uma indicação desse material aqui e eu comentei sobre as viagens e tal que tem, e eu não curto quando fica muito abstrato. Não que a obra inteira seja nesse sentido, mas algumas coisas elas fogem, assim, parece muito transcendental, assim, não é palpável, sabe? Então você fica um pouco perdido. Por isso até eu prefiro Antes do Incal, também foi lançado em 3 volumes pela editora Devir. Esses álbuns aqui maravilhosos, formato europeu, né, que são formatos maiores que os formatos americanos. E esse aqui tem os desenhos do Janjetov, que basicamente imita a arte do Moebius, mas isso não é depreciativo, porque ele está imitando o mestre, né? Eu vou mostrar aqui um pouco da arte do Janjetov, olha só. Deixa eu mostrar. Eu já vou abordar aqui sobre do que se tratam essas HQs aqui. E aqui é a obra do nosso querido Moebius, né? Incal, e ali eu mostrei Antes de Incal. Olha só. Material muito bem produzido pela editora Devir. Então a gente, galera, é o seguinte, a gente tem um detetive particular, que é o John Defoe, e esse cara aí, ele acaba recebendo uma tal de Incal branca. E essa Incal branca foi dada por um alienígena, que estava todo moribundo ali para ele,
E ele começa a ter problemas porque tem uma porrada de grupos que estão atrás desse Incal. Então envolve políticos, polícia, facções, religiosos e tem os famosos metabarões, que são guerreiros intergalácticos poderosíssimos e que vão dificultar a vida do John DeFoe, que tem um pássaro de concreto muito doido. É uma ficção científica que faz mil e uma referências ao universo científico, inclusive. Então é uma obra que eu diria que Incal, ela é um pouco mais abstrata. Antes do Incal eu acho que já faz um pouco mais de sentido e ajuda muito você a entender algumas coisas que ficaram talvez em aberto ou que não foram tão bem explicadas em Incal. Então a minha primeira obra que eu indico é Incal e Antes de Incal, desculpa, que seria essa ficção científica pelas mãos do Jodorowsky. A segunda obra é exatamente um personagem saído das páginas de Incal. Galera, Metabarão, esse personagem aqui, um guerreiro intergaláctico, foi publicado pela editora Devir também, em 4 volumes. Olha essas capas, cara. Vamos dizer que elas não são sensacionais. Olha só isso. Putz, essas capas aqui são muito fodas. E galera, vai contar a história de toda a linhagem dos metabarões, a relação que tem entre pai e filho, treinamento, os inimigos, os contratos que eles fazem para defender determinados planetas, determinados sistemas solares. E é uma ficção científica do mais alto nível, você não se cansa de ler, você fica deslumbrado, é uma coisa... você percebe que o Jodorowsky ele tem uma mente fora do normal. Assim, quando eu falo fora do normal, não é fora da casinha no sentido de ser maluco. As percepções que ele tem, você vê que ele é um cara realmente genial, ele está acima da média, ele cria a ficção científica, os designs, que obviamente ele também dá pitaco para os desenhistas, desculpem, ajudarem ele nos designs. E essa obra aqui, olha só, ela é desenhada pelo Jimenez, então é uma obra meio pintada. Olha só, meio não, ela é pintada. Olha só, caras, isso aqui é sensacional, essa capa mesmo é do Jimenez. Então ele só trabalha com artistas dos mais altos gabaritos. Então vocês percebem a lucidez dele na hora de construir esses cenários científicos, com a ajuda, obviamente, dos desenhistas, mas é algo que realmente foge do padrão que a gente está acostumado. Você vê que ele está à frente do tempo dele. As obras dele são geniais, literalmente geniais. A Caça dos Metabarões, eu já fiz resenha, mas eu acho que foi uma resenha bem antiga, deve ser uma coisa muito enxuta, mas que eu falo um pouco mais especificamente sobre essa obra aqui. Então fica a dica aí dos metabarões e sua linhagem, não é algo comum, mas eu acho que os fãs de ficção científica vão achar isso aqui um prato cheio. Por fim, galera, Borgias, uma publicação da editora Conrad, que lançou 4 volumes dessa série do Jodorowsky, com outro artista super, hiper, mega competente, o nosso querido Milo Manara, o cara que desenha mulheres lindas e sensuais, o mestre do erotismo italiano. O cara manda bem demais nas mulheres, olha só, vou mostrar um pouquinho das páginas. Galera, isso aqui seria uma espécie de biografia não autorizada da família Borgia, uma família que realmente existiu lá na época da Renascença, mais ou menos, e eles aspiravam o papado. Sim, eles queriam se tornar o Papa da Igreja Católica, mas para isso eles tinham uma ambição sem fim. Eles não mediam as atitudes para alcançar o fim que eles queriam. Então eles queriam o papado, eles queriam o poder, eles queriam governar a igreja e para isso escândalos, politicagem, tramóias, trairagem, galera, incesto. Vocês não têm ideia da nojeira que é esse material em termos de, não de conteúdo mal escrito, mas das negociatas, da podridão para você se manter no poder. E vai tratar da história dessa família. Eu já fiz uma breve resenha, acho que também lá no início do canal eu comento sobre essa obra. Eu acho ela uma obra muito foda, ela é pesada, talvez as pessoas mais religiosas se ofendam um pouco, mas é uma obra magnífica, literalmente magnífica. Os desenhos do nosso querido Milo Manara são sensacionais. Você vê como ele desenha, retrata a época, as roupas, os cenários. O cara é espetacular. Como eu falei, tem cenas de nudez, cenas de erotismo, tem personagens
gays pederastas nessa história. Tem o Nicolau Maquiavel que aconselha o Papa. Galera, é muito foda, é uma trama cheia de reviravoltas. Porém, o último volume, o volume final, o volume 4, você sente que foi um pouco corrido. Eu não sei se foi alguma briga editorial que ele teve, mas é uma coisa que ficou um pouco mais corrida e ficou mais difícil de fazer uma coisa mais ampla, mais bem resolvida. Você percebe que foi um desfecho um pouco mais acelerado da história. Mas de qualquer sorte, foi um material muito bem escrito, material que eu indico para qualquer colecionador. Então, galera, esses foram os 3 materiais que eu indico do Alejandro Jodorowsky, esse cara que manda bem demais, à frente do seu tempo. E ele tem outros materiais que foram lançados aqui no Brasil, como Os Olhos de Gato pela Nemo, Garras de Anjo também pela Nemo, enfim. São materiais assim muito foda e que eu acho que vale a indicação para vocês. De qualquer sorte, eu vou deixar links ali para vocês acompanharem um pouco sobre o Alejandro Jodorowsky, sobre a biografia dele, alguns trabalhos que ele fez, bem como da fanpage da Iniciativa HQ, e também eu vou indicar o próximo canal que vai fazer a tag do Um Autor e 3 Obras, que é a galera do Distopia Cast, o Barba Ruiva, Renan, Felipe Powell e sua trupe. Eles que fizeram a entrevista com o Levi Trindade, a gente fez as perguntas, mas eles que organizaram, fizeram aquele trabalho maravilhoso no canal. Eu vou deixar o link ali para quem que também eventualmente perdeu essa entrevista com o Levi Trindade, que é editor da Panini. Ele soltou vários lançamentos que a Panini pretende fazer, tirou várias dúvidas da galera também. Então é isso daí, não deixe de curtir a página do Central HQs, acompanhar o nosso blog, que foi reformulado, dá uma olhada no nosso blog, foi reformulado, ficou com cara de site, você consegue acessar até pelo celular, ficou muito foda. E não deixe de comentar também. Galera, um abraço pra todos e até a próxima!